Trocadores de calor. Lembrando, a gente vai liberar um vídeo exclusivo só sobre trocadores de calor, dimensionamento, manutenção. Eu vou compartilhar com vocês um software para dimensionamento de trocadores brasados, tanto evaporadores quanto monofásicos. E agora a gente fala exclusivamente sobre alguns pontos de maneira prática aqui do trocador desmontável, o trocador gachetado, muito comum nas indústrias, um grande aliado aí de eficiência térmica, de segurança, principalmente da manutenção, porque a manutenção do trocador é muito simples, ela é rápida, é fácil de fazer e você pode inclusive fazer a manutenção dele só soltando os parafusos, trocando o conjunto completo de placas e apertando esses parafusos. Então ela pode te ajudar muito no teu processo, diferente aí de boilers, de sistemas de injeção direta, onde você tem que cortar, soldar, é de difícil acesso, alto custo, alto tempo. Então o trocador de placas, ele é um aliado fantástico aí de sistemas de troca térmica, não só de vapor, mas também aí de óleo, água, de outros fluidos industriais, de amônia também com os trocadores semi-soldados. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a instalação de trocador de calor. A instalação de trocador de calor ela é bastante simples. Você tem, normalmente, existem trocadores diferentes, mas esse é o estándar mais comum para aplicações gerais. Falando em vapor, você tem uma entrada, uma saída de vapor, uma entrada de água fria e uma saída de água quente. Lembrando, os fluidos frios, eles entram sempre ou saem por baixo. E os fluidos quentes, eles entram ou saem por cima. Então você vai ter a entrada de vapor e saída de água quente por cima e a entrada de água fria e saída do condensado gerado pelo vapor por baixo. A tendência natural dos fluidos dentro desse trocador de calor é que os fluidos quentes permaneçam na parte superior, enquanto os fluidos frios ficam na parte inferior. Na prática, nós temos basicamente o mesmo desenho que foi feito antes. Aqui com os fluidos quentes representados pelo vermelho na parte superior, saindo aqui, entrando o vapor, e saindo a água quente, e entrando a água fria e saindo o condensado gerado pelo vapor. Para fazer a manutenção, você pode trocar as placas, inclusive eu tenho uma placa aqui que eu peguei para mostrar para vocês. Você tem as placas, as gachetas, então placas diferentes para diferentes concepções podem ser utilizadas. Você tem um processo, por exemplo, com injeção indireta para escalda, esterilização, processos de limpeza, até processos de injeção nos alimentos, bebidas, limpeza de garrafa, enfim, seja o que for o processo que você precisa de água quente. E você faz isso através de um boiler, serpentinado, encamisado ou com injeção indireta, a quantidade de vapor a mais que você gasta para fazer isso do que um trocador de placas gastaria, certamente é um payback menor do que 6 meses para a substituição desse sistema por um trocador de placas, porque o uso de vapor é muito menor. A eficiência de troca desse equipamento é muito maior. Por quê? Porque aqui a gente tem a passagem e distribuição dos fluidos por esses canais que vocês estão observando. E a troca é direta de um lado ao outro da placa entre os dois fluidos. Então você vai ter uma troca muito mais rápida para a mesma vazão. Inclusive a Sondex, que é a Vaportec, distribuidora exclusiva para todo o Brasil, a gente tem o Sonderlock, que é uma tecnologia exclusiva dessas orelhinhas que saem aqui da gacheta, que você não precisa utilizar cola nenhuma. Então você faz o fechamento, a abertura aí do seu trocador, a manutenção, sem utilizar nenhum tipo de cola. Você só abre, encaixa as placas, fecha e o sistema já está funcionando, operando normalmente. Falando em alimentação e manutenção, é muito simples, a gente vai passar o procedimento completo de manutenção para você. E falando sobre consumo, nós temos, por exemplo, esse trocador que está aqui em cima, é um modelo S7. Ele parece pequeno e parece ter uma baixa vazão. Mas dependendo do delta de temperatura, esse modelo de trocador atende uma vazão de até 20 ou 30 metros cúbicos por hora. Então é uma vazão muito grande de água, justamente pela eficiência da sua troca, da troca do seu sistema. Então, sobre trocador desmontável, a gente vai falar de maneira prática somente esses pontos,
Mas lembrando, nós vamos liberar uma aula completa sobre trocadores para vocês. Trocador de calor brasado. Nós vamos ter um módulo exclusivo, onde eu vou liberar um software para vocês para dimensionamento de trocador de calor brasado. Tanto os evaporadores para aplicações frigoríficas, quanto os monofásicos para aplicações de aquecimento, por exemplo, vapor-água, água-água, óleo-água, enfim. O trocador brasado, ele é basicamente, esse aqui é um trocador evaporador. Então ele tem uma entrada de líquido refrigerante, uma saída de gás após o processo de evaporação, e aqui do lado é entrada e saída de água. Então ele seria um trocador utilizado para fazer o resfriamento de água, por exemplo, ou de outro líquido ou de outro fluido. Esse trocador brasado, ele não é passível de manutenção, somente de limpeza através da injeção de determinados fluidos a determinadas temperaturas. Ele é um trocador selado, então ele é um trocador lacrado, e nesse trocador você vai fazer a troca térmica, tal como no trocador de placas desmontáveis, o trocador gachetado, e ele vai ter uma alta eficiência de troca. Então numa área muito pequena você consegue ter uma vazão muito grande, uma eficiência muito grande. Normalmente é um trocador mais utilizado para aplicações menores, como chillers, por exemplo, em injetoras de plástico. Ele é utilizado muito para fazer o resfriamento da água, em sistemas hidráulicos, por exemplo, eu já vendi grandes projetos para Tramontina, para WEG, para fazer resfriamento local de óleo. Então faz um controle da temperatura de óleo através da alimentação de óleo e de água no trocador. Ele faz a troca entre esses dois fluidos e mantém a temperatura do óleo constante para manter, melhor dizendo, as propriedades de lubrificação desse óleo. Então o trocador brasado muitas vezes pode ser utilizado em diversas aplicações. Ele pode inclusive ser utilizado em aplicações com amônia, fazendo o resfriamento do óleo do compressor e também outras aplicações dentro do processo. O trocador brasado é muito fácil de ser dimensionado, vocês vão ver isso, e basicamente aí para fazer controle de trocador. Como é que é feito? O controle do trocador ele vai ser feito aí com sensor de temperatura ou transmissor de temperatura, sensor ou controlador de pressão, válvulas on-off. Você pode utilizar válvulas pneumáticas ou válvula solenoide, ou uma válvula eletropneumática, por exemplo, para fazer um controle modulante, se esse for o caso. A drenagem dele, se for no caso de vapor-água, você deve estar fazendo com um purgador mecânico de boia, como nós falamos anteriormente. Na parte da água, você basicamente vai fazer a circulação através de uma bombinha de circulação e você vai direcionar essa água quente fazendo seu controle através de um sensor ou transmissor de temperatura, como eu falei. Então, entrada, saída, muito simples. Você entra com água fria, sai com água quente, entra com vapor, sai com condensado. E aí, se você tem outros fluidos, por exemplo, água e óleo, você entra com água fria para resfriar o óleo e com o óleo quente, sai com o óleo resfriado e com a água quente após ter absorvido essa caloria que foi liberada ali pelo óleo. Lembrando, sempre a troca térmica ocorre com o corpo quente cedendo a sua caloria para o corpo frio, independente do fluido, independente do processo. O princípio da termodinâmica, o princípio da troca térmica é esse. O corpo quente cede a sua caloria para o corpo frio, seja ar, seja gás, seja líquido, seja óleo, seja qual for a sua aplicação. Nós falaremos agora sobre ultrafiltração de vapor e processos.